Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade nas ações de uso capião. No vídeo anterior, eu fiz uma explanação da importância da ação de uso capião. Eu falei que a forma de aquisição da propriedade de um imóvel, cujo aquele autor só tenha a posse do imóvel e precisa entrar com uma ação de uso capião para regularizar aquela propriedade, para se tornar dono. Hoje eu já trago para vocês uma das modalidades de uso capião. Eu vou iniciar com a uso capião especial urbana. E vou falar para vocês os requisitos para se entrar com essa ação e como entrar com essa ação. Esse vídeo serve também para aquele advogado que está iniciando, que não conhece da matéria, que possa seguir passo a passo do que eu vou passar aqui nesse processo. Mas para vocês que são pessoas que querem legalizar a sua propriedade, é importante vocês prestarem atenção para vocês saberem os documentos que vocês têm que guardar, os documentos importantes para vocês entrarem com uma ação de uso capião para adquirir a propriedade do imóvel. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no meu canal para aquele que não se inscreveu ainda. Passar esses vídeos para as pessoas que necessitam dessa matéria. É muito importante. E assim também o YouTube entende que essa matéria tem relevância e passa esse vídeo para o maior número de pessoas. Porque a intenção aqui é justamente passar informações para as pessoas. É questão de cidadania. É tentar levar alguma coisa importante para alguém. Contribuir um pouco da minha experiência jurídica para as pessoas que não conhecem a matéria. Vivemos numa situação difícil hoje no mundo e que nós precisamos de ajuda de um ao outro. Nós precisamos da ajuda do pedreiro, com vídeos, precisamos da ajuda do pessoal de TI. Eu vi nessa pandemia quanto foi importante o pessoal da área de TI. Quantas dúvidas que eu tinha, por exemplo, para fazer as audiências de forma virtual. E eu me socorri com esse pessoal. Essas pessoas fazem vídeos, postam para a gente de graça, de forma apenas para informar daquela matéria para as pessoas. Por isso eu resolvi fazer também essa série de vídeos jurídicos. Tem vários vídeos no meu canal, quem quiser pode procurar, tratando de vários temas, de temas previdenciários, de tema de família, divórcio, pensão alimentícia, todas essas matérias tem no meu canal já. E eu pretendo dar sequência, enquanto eu puder, tirar 1 hora do meu dia, 1 ou 2 horas, e fazer vídeo e postar para vocês se orientarem a respeito das matérias jurídicas. E essa série de uso capião, por que eu achei importante? Porque é uma série que trata da propriedade, que é um dos direitos mais importantes na vida do ser humano. O direito de propriedade, o direito de moradia, a função social de uma propriedade. Mas essa propriedade só se adquire por meio de um registro. E às vezes não tem outra forma de adquirir essa propriedade, a não ser por meio de uma ação de uso capião. Por isso eu trago para vocês hoje essa matéria de suma importância, que é a respeito da ação de uso capião, e mostrar para vocês aqui os requisitos para entrar com a ação de uso capião, a forma processual que tem que seguir para entrar com a ação de uso capião. Como eu falei para vocês, serve para as pessoas que não são jurídicas e serve para as pessoas também, advogado que está iniciando, para se orientar como fazer, para não fazer de forma errada. Porque no direito ninguém sabe de tudo. O direito é muito vasto. Eu posso precisar também de orientação de uma outra área jurídica, de um outro advogado. E eu não tenho nenhum tipo de receio de procurar os vídeos jurídicos para me orientar. E alguns vídeos têm me orientado muito a respeito de outras matérias, que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho vivência, como eu tenho na área jurídica, no termo sobre a ação de uso capião, sobre o direito de família, e assim por diante. Eu trago para vocês a ação de uso capião especial. Uso capião especial urbano, que é também chamado de uso capião constitucional. Por que é uso capião constitucional? E por que também que é urbano? Porque essa uso capião só serve para área urbana, só para imóvel urbano.
Não se entra com com essa modalidade de uso capião em imóvel rural. É imóvel urbano para moradia. Só. É imóvel urbano. Aqui é para demonstrar a função social da propriedade. E ele é constitucional porque está na Constituição. A Constituição de 88 trouxe essa modalidade de uso capião para preservar a dignidade das pessoas no seu artigo 183. E o Código Civil, ele também seguiu a Constituição e determinou esse tipo de ação de uso capião. Também está esculpida no Código Civil. A ação de uso capião especial urbano tem como escopo ou como foco regularizar a aquisição da propriedade de imóvel situado em área urbana com metragem igual ou inferior a 250 metros quadrados. Isso é um dos requisitos, cuja aquisição se deu pela ocorrência da prescrição aquisitiva, ou seja, adquiriu a posse daquele imóvel, daquela propriedade ou daquela moradia. Não conseguiu registrar. Passou 5 anos. Se deu a prescrição. A prescrição, aqui, é em razão do proprietário que passou a posse para você. Ele perdeu o direito de ação contra você pela prescrição. E você ganhou o direito de entrar com ação de uso capião pela prescrição. Aqui a prescrição é em favor do posseiro, de você, autor, que está entrando com ação de uso capião. Você, usucapiente. Aquisição da posse por 5 anos ininterrupto. A posse não pode ultrapassar 250 metros quadrados. E que seja em área urbana. E que essa posse seja mansa e pacífica. E ininterrupta. Seus requisitos são... Aqui são os requisitos objetivos. Primeiro, o animus domini. O que significa o animus domini? É o desejo de ser dono. Isso é uma terminologia jurídica, mas trazendo para o português, é o desejo de ser dono daquele imóvel. Daquele imóvel localizado numa área urbana, que sua metragem não ultrapasse 250 metros quadrados, que a posse do autor seja igual ou inferior, assim, ou superior a 5 anos, que o autor resida no imóvel, que o autor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Quando fala aqui que o proprietor, o posseiro não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, veja só, proprietário. Se o posseiro for posseiro de outros imóveis, posse de outros imóveis, ele pode entrar com ação de uso capião de um dos imóveis, que esteja dentro desses requisitos aqui. Mas se tiver um outro imóvel registrado em seu nome, não pode. Por isso é exigido uma certidão negativa junto ao cartório de registro de imóvel para se verificar se tem imóvel em nome daquele autor, daquele usucapiente. Se tiver, não pode. Ele não pode entrar com esse tipo de ação de uso capião. Ele terá de esperar 10 anos ou 15 anos, dependendo da posse que ele adquiriu aquele imóvel. Essa modalidade é uma modalidade de 5 anos. 5 anos ou mais. Que é para ter uma possibilidade de regularização de forma mais urgente. Não esperar a usucapião ordinária ou a usucapião extraordinária. Requisitos também que devem ser seguidos. Planta e memorial descritivo do imóvel.
Muito embora o artigo 941 a 945 do Código Civil Antigo, que é o Código Civil de 1973, tenha sido revogados, que tratava desse requisito do memorial descritivo e da planta do imóvel, os artigos foram revogados. Mas o entendimento não foi revogado. Continua valendo. E se não juntar essa planta, esse memorial descritivo, o juiz vai mandar emendar inicial e o processo não vai andar enquanto não juntar essa planta e esse memorial descritivo. Essa planta pode ser feita por um agrimensor ou por um engenheiro civil. É a escolha da pessoa. Se tem contato com o engenheiro civil, se possa fazer um preço melhor, ou então com o agrimensor, há a possibilidade de fazer com qualquer um dos dois. A lei não exige que seja só o engenheiro, pode ser também o agrimensor. Eu, particularmente, tenho escolhido agrimensor que tem feito para mim. Mas também, eu já fiz com o engenheiro civil também. Continua sendo necessário esse requisito. É preciso ter esses requisitos. Porque quando for registrar o imóvel, tem que estar tudo determinado como será a metragem do imóvel. Tais documentos são imprescindíveis para a correta individualização do bem, assim como para individualizar o bem, levar a registro da propriedade do imóvel no cartório competente. Quando o juiz tem todos esses requisitos, a sentença vai sair de forma determinada da metragem. Muito embora esse memorial descritivo e essa planta é um requisito para entrar com uma ação, nós chamamos, sine qua non para entrar com uma ação, o juiz também vai nomear um perito dele para fazer a perícia no local. E a sentença vai sair de acordo com a perícia do juiz, com a perícia feita pelo perito do juiz, um perito juramentado. Porque, muito embora no registro do imóvel, na escritura, que está em nome do proprietário, também no IPTU, tem a metragem do imóvel, tem a metragem até da construção. Mas nem sempre acontece essa metragem. Quando o perito for fazer a perícia dele, às vezes sai diferente daquela metragem que está no IPTU e que está no registro antigo. Pode acontecer muito. E o que vai valer aqui é a perícia do juiz. A perícia do perito indicado pelo juiz. Aquele laudo é que vai valer para que o juiz dê uma sentença e essa sentença será registrada no cartório de registro de imóvel. Daquela forma. Aqui eu abro um parênteses para vocês. A ação de usucapião é uma ação um pouco cara para se fazer. Essa ação de usucapião tem essa perícia, tem também outros documentos necessários que demandam, às vezes, tempo e dinheiro. Mas quando se tem uma sentença de usucapião, essa sentença, ela corresponde a uma escritura. E essa sentença, ela vai ser registrada no cartório de registro de imóvel sem recolhimento de ITBI. Não vai recolher ITBI. Ou seja, todo o trabalho que tem em juízo vale a pena depois, porque não vai recolher ITBI. E o ITBI, dependendo do valor do imóvel, é muito alto. Quando você faz um contrato de compra e venda que vai registrar o imóvel, que vai recolher o ITBI, às vezes é muito alto o valor. Então, todo o valor que se gasta aqui na ação de usucapião, com a justiça, com o advogado e com o perito, às vezes é menor do que o valor que vai se pagar numa escritura feita em cartório e também no ITBI. Às vezes é mais barato. Às vezes até compensa. Então, parece de início que é mais caro, que fica caro, mas às vezes é mais barato do que transferir um imóvel de forma regular no cartório. Portanto, pensem bem nisso. Antes de falar que é caro, e sem falar nos benefícios que você vai ter quando se faz uma ação de usucapião, quando regulariza o seu imóvel. Que eu falei no vídeo anterior, quem tiver dúvida, assista o meu vídeo anterior, que vai saber a respeito disso aí, vai sanar essas dúvidas.
Toda ação tem uma base legal. Essa base legal é que vai dizer se aquele requerente, ou autor, ou aqui no caso o usucapiente, tem fundamento legal para entrar com aquela ação. Toda ação deve ser fundamentada, deve ter um fundamento legal. O direito de uso capião de imóvel urbano, com metragem que seja igual ou inferior a 250 metros quadrados, encontra-se fundamentado no artigo 183 da Constituição Federal e artigo 1240 do Código Civil. Essa é a fundamentação legal, é a base legal. Tem menos de 250 metros, tem 250 metros quadrados ou menos, já tem um fundamento. Tem também a metragem igual a 250 metros quadrados, é fundamento. É imóvel urbano, é uma base legal. A petição inicial, para se entrar com a ação de uso capião, ela deve ser respeitada, como sempre, as ações, todas as ações. A ação de uso capião também não é diferente. Deve ser respeitada o artigo 319 e artigo 320 do Código do Processo Civil. Além das demais exigências, de outros requisitos também que deve observar. Deve apresentar a lista dos confinantes. Esses confinantes, geralmente, quando se faz a planta e o memorial descritivo, o nome desses confinantes já estão na planta. Mas para isso tem que apresentar esses nomes para o perito. Porque o perito não sabe quem são esses confinantes. O perito vai pegar por meio do registro e vai analisar. Mas pode ser que esses confinantes tenham mudado. Por isso é importante ter um bom relacionamento com os vizinhos. Os confinantes aqui são os vizinhos, aqueles que residem do lado do seu imóvel, do lado direito, do lado esquerdo, nos fundos, à frente. Essas pessoas são citadas para comparecer em juízo ou apresentar sua defesa e demonstrar se tem interesse ou não naquele processo, naquela ação. Por isso é importante saber esses vizinhos e já pegar até o nome desses vizinhos e apresentar para o advogado que vai entrar com a ação de uso capião. Outra coisa que tem que prestar atenção aqui é o foro competente. Qual é o foro competente para se tratar da ação de uso capião? Por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, o foro competente é o foro João Mendes, é o foro central. A vara de registro público, uma das varas de registro público. Não adianta entrar no foro regional de Santo Amaro, foro regional de Pinheiro, de Itaquera, Santana. Não. Você mora lá, mas tem que entrar no foro João Mendes. É o foro competente na cidade de São Paulo. Agora, quem mora nos outros municípios do estado de São Paulo, no Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, São Bernardo dos Campos, o foro competente é da comarca do imóvel. Onde está situado o imóvel? É naquela comarca? Ali é o foro competente. Porém, se o imóvel tiver dois foros competentes, às vezes está numa divisa, tem que verificar como vai acontecer. Porque pode acontecer muito isso aí. Aí tem que verificar qual foro competente. O artigo 1241 do Código Civil, ele traz a respeito da sentença. Que aquela sentença deve ser registrada no registro de imóvel, para que aquele requerente se torne proprietário. Por isso, essa sentença tem que ser baseada em documentos válidos. Por isso é um processo demorado que o juiz vai apurar todos, vai verificar todos os confinantes, vai verificar quem vendeu. Por isso a exigência de documentos que eu vou passar para vocês aqui, mais à frente, os documentos que são exigidos também para entrar com a ação de uso capião. As questões que devem ser respondidas também pelo autor.
Em que circunstância, o autor tem que responder, em que circunstância o autor entrou na posse daquele imóvel? Há quanto tempo está na posse daquele imóvel? Tudo isso faz parte dos requisitos. Há quanto tempo reside no imóvel? Qual é a metragem do imóvel? Tudo isso o autor tem que saber. Documentos, além dos documentos pessoais do autor, também é importantíssimo e é necessário apresentar o IPTU. Os últimos 5 IPTU, no caso aqui dessa modalidade de uso capião, os 5 IPTU, os últimos 5 IPTU. Se tem mais, apresenta mais. Mas os requisitos aqui são pelo menos 5 IPTUs. Outra coisa, a matrícula do imóvel. Tem que apresentar a matrícula do imóvel. Aí se fala, mas esse imóvel não foi individualizado, esse imóvel não tem matrícula própria. Como fazer? Vai ter que pegar a matrícula total. Se o imóvel não tem a matrícula própria, tem que pedir a certidão de propriedade da área maior. Com essa certidão da área maior, vai se verificar a matrícula desse imóvel. E o juiz depois vai se fazer esse registro, vai abrir uma matrícula para esse imóvel. A certidão da área maior. Aliás, a matrícula só é da área maior. Mas depois o juiz vai declarar, e esse imóvel vai ter uma matrícula só desse imóvel. Porque acontece muito, às vezes tem uma área grande que foi vendida, e essa área não foi individualizada. Não se abriu matrícula para cada lote daquele imóvel. E quando vai entrar com a ação de uso capião, vai ter que juntar toda a matrícula de toda a área, da área maior. Porém, o valor que se vai dar, o valor da causa, para entrar com a ação de uso capião, é o valor que está no IPTU. Porque, muito embora não tenha um registro que determine a individualização do imóvel, mas tem um IPTU. A prefeitura emitiu um IPTU só daquele lote. E aquele valor é suficiente para se entrar com ação de uso capião. É importante ter a certidão negativa de propriedade feita no cartório de registro civil, cartório de registro de imóvel, cartório de registro de imóvel, certidão do distribuidor civil da comarca, para se verificar se não há alguma ação possessória contra aquele proprietário que está vendendo para você, daquele lote, que já tem uma ação anterior, conta de luz e de água de 5 anos, pelo menos, para mostrar o lapso temporal que você reside no imóvel, relação dos confinantes, nome, endereço, profissão, estado civil, tudo isso é importante. Planta e memorial descritivo, rol de testemunha, prova da posse, quanto tempo há o contrato, quando há o contrato. Se não houver contrato, vai mostrar o tempo da posse. Prova do autor. O autor deve provar sua posse mansa e pacífica. Via de regra, é feita por meio de testemunha essa posse mansa e pacífica. O que acontece? Quando há um contrato de venda e compra, de promessa de venda e compra, o autor já tem um contrato mostrando quanto tempo faz que ele comprou. Mas se esse imóvel foi adquirido de outra forma, não foi por meio de um contrato de venda e compra, só vai ser possível provar por meio das contas de luz e de água, do IPTU pago em nome do autor. Aliás, pago pelo autor, que às vezes não pode ser nome dele, mas pago pelo autor, e por meio de testemunha. Isso é importante, por isso é necessário ter. Uma dica para vocês. Para ajuizar uma ação de uso capião, seja qual for a modalidade de uso capião, deve ter todos os documentos que eu falei para vocês aqui em mãos. Porque é um processo demorado. Se entrar com o processo de uso capião, sem estar todo preparado, com todos os documentos em mãos, vai demorar muito mais. Porque cada vez que o juiz exigir um documento, vai sair um despacho. Esse despacho o advogado vai cumprir. Que pode demorar 5, 6, 10 meses para juntar, só para juntar aquele documento.
e o processo fica parado 5, 10 meses, um ano, dependendo da vara que circular esse processo. Principalmente quando esse processo acontece em São Paulo. As varas de registro público do Fórum Central, às vezes ficam um ano sem sair um despacho. Muito embora quando sai o despacho, às vezes sai despacho para cumprir muitas coisas ao mesmo tempo, mas pode demorar até um ano para sair um despacho. Um processo mal feito no início, quando você vai distribuir um processo de uso capião, não pode ter pressa. Tem que fazer de forma bem consciente, com todos os requisitos legais, com todos os documentos. Porque se faltar documentos essenciais, o juiz vai mandar juntar o documento e esse processo fica parado. Portanto, é uma dica para vocês. Providencie todos os documentos, procure sempre um advogado que conheça da área civil, principalmente que conheça da matéria de uso capião, porque o direito civil é muito vasto. O advogado está acostumado a fazer ação de uso capião, procurar saber quais são os resultados desse advogado nos processos de uso capião e contrate um advogado que seja da sua confiança. Por hoje é só. Se gostou, dê o seu like. Aguarde os próximos vídeos. Eu vou falar primeiro da ação de uso capião ordinária, depois eu vou falar da ação de uso capião extraordinária. Aguardem e fiquem com Deus.